Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Frutal. Bom, o meu trabalho é intitulado como a compostagem como instrumento de educação ambiental em escolas do município de João Monlevade. Devido à carência de informação a respeito da destinação correta, o manuseio correto dos resíduos sólidos gerados nas nossas atividades do dia a dia, vem sendo contribuído de forma negativa para a conservação do meio ambiente e o equilíbrio ambiental do ecossistema. Visto essa necessidade de conscientização, foi idealizado um trabalho de educação ambiental voltado para a construção de composteiras escolares para destinar os resíduos orgânicos gerados na produção de merenda. O objetivo do trabalho, então, é a conscientização da população de João Monlevade a respeito dos benefícios decorrentes da compostagem nas escolas do ensino fundamental 1, crianças de 6 a 12 anos. Como metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho, foi realizadas palestras e dinâmicas educativas para conscientizar, responsabilizar e interagir a criança com o meio ambiente, despertando nela a importância do ser social, do cidadão, que dissemina boas práticas na preservação do meio ambiente. O trabalho foi desenvolvido em 6 etapas, sendo uma por semana, onde a primeira etapa foi um diagnóstico. A gente foi na escola, viu a realidade da escola, conversamos com o corpo docente, apresentamos o trabalho. Na segunda semana foi realizada uma conversa informal com os alunos, onde a gente pôde ter uma noção da base de conhecimento ambiental que eles tinham para prosseguir com o projeto. No terceiro encontro, foi proposto para as crianças a fabricação da composteira. No quarto encontro, a gente fez uma dinâmica onde o tema era o que poderia ou não ir para a compostagem, quais são os alimentos, o que influenciava no processo de degradação do material orgânico e por que poderia ou não, qual alimento. Na quinta etapa foi feita a compostagem, a composteira, onde os alunos levaram resíduos, além do que foi armazenado na escola durante a semana, na merenda escolar. Foi restos de comida, cascos de frutas, verduras, folhas secas, folhas verdes e terra. E como resultado, na última etapa, foi feito proposto para os alunos a produção de texto e de desenhos, onde eles puderam demonstrar de forma bem artística o que eles tinham aprendido durante o processo da educação ambiental. Então, como resultado, a gente teve alguns questionamentos foram levantados durante o desenvolvimento do projeto com respeito à quantidade de geração de resíduo, descarte, a reutilização. E foi comprovado que a maioria das crianças não conhecia alguns termos como coleta seletiva, compostagem, os impactos ambientais gerados da nossa má gestão. E com isso a gente destaca que os conhecimentos ambientais básicos leva à falta de informação. E com isso, é desafiador as novas práticas sustentáveis. Então, as atividades em grupos, elas fortaleceram a mudança de comportamento dos alunos, é vital para o desenvolvimento. E aqui a gente pode ver que nas imagens, a primeira imagem é da palestra com os alunos, o primeiro contato com eles. A segunda imagem trata-se de uma escola onde a gente realizou, né, com os alunos colocando a mão na massa, levando os rejeitos, os resíduos, né,
a compostagem, pôr na composteira, participar de todo o processo ali. Aqui está a nossa composteira, toda reciclável, vindo, né, de parceiros do projeto que cederam. Aqui a última imagem é a produção das crianças, foram bem satisfatórias, bem caprichosos. E com isso, esse comportamento, né, em grupo dos alunos tem total importância nos métodos, né, corretos na geração de resíduos. Então, assim, eles puderam, entre eles, debater, cobrar o colega, trocar a experiência, né, que eles levaram para casa, falaram com os pais, e aí pôde notar um embasamento teórico, eles foram aumentando ao longo do processo, né, com o relato das experiências deles. Então, como conclusão, o projeto Brincando de Compostar, Aprendendo a Reciclar, auxiliou de maneira positiva no que diz respeito aos conhecimentos adquiridos pelos alunos e professores, através, né, das atividades lúdicas, simples e objetivas. E podemos comprovar, né, que a ferramenta da educação ambiental, ela é possível a reconstrução dos conceitos e favorece a formação de um cidadão de consciência ambiental. Ressaltando que as crianças, né, são disseminadoras de conhecimento. Elas aprendem na escola, elas vão levar para o dia a dia delas, elas vão levar para os pais, para os colegas, para os familiares. E com isso, a gente pode mudar um pouquinho as nossas atitudes sociais para serem mais sustentáveis. Aqui estão nossas referências e o meu muito obrigada. Meu nome é Maria Rita Raimundo de Almeida, eu sou professora da Universidade Federal de Itajubá e vou apresentar o trabalho desenvolvido pelo Leonardo Silva dos Santos, seu trabalho de iniciação científica sobre minha orientação, e o Leonardo ele é graduando em Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Itajubá. O título do trabalho é Análise dos termos de referência de estudos de impacto ambiental no estado de Minas Gerais. Dentro do processo de gestão ambiental, tem sido criado ferramentas para poder tentar compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação do meio ambiente. Entre esses instrumentos está a avaliação de impacto ambiental, ou simplesmente AIA, que é uma ferramenta que visa identificar aí os impactos que vão ser provocados por um empreendimento, por uma atividade, e além de identificar esses impactos, também propor ações para poder reduzi-los. Dentro desse processo de avaliação de impacto ambiental, uma das etapas que está presente é a etapa de escopo. É uma etapa muito importante, onde vai ser definido o conteúdo e a profundidade das análises que vão ser realizadas e, principalmente, do estudo que vai ser elaborado para poder entender justamente esses impactos. O documento que expressa essa etapa de escopo, a definição desse conteúdo, do que vai ser estudado, ele é denominado termo de referência. E no caso do estado de Minas Gerais, esses termos de referência, eles ficam disponíveis, já estão prontos e ficam disponíveis dentro do site, né, dentro da página eletrônica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E no caso desse trabalho, foi de interesse os termos de referência que orientam a elaboração do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, que a gente conhece como IARIM. Nesse modo, o objetivo do trabalho foi avaliar a etapa de escopo na avaliação de impacto ambiental que é realizada em Minas Gerais por meio da análise dos termos de referência. Como que foi definida a metodologia? De início foi elaborados alguns indicadores para poder avaliar esses termos de referência. A elaboração desses indicadores se deu por meio da revisão de literatura, tanto de trabalhos relacionados com as boas práticas da avaliação de impacto ambiental, como legislação, e também de trabalhos que fizeram alguma análise parecida. A partir
desse levantamento de indicadores, nós selecionamos os que seriam utilizados nesse trabalho, e aí esses indicadores, eles foram, os indicadores selecionados, eles são 8 que a gente chamou de indicador de avaliação de legislação, ou seja, que avalia aí o conteúdo previsto na legislação, e nós também utilizamos 4 indicadores que refletem aí, a partir da literatura, as melhores práticas para a etapa de escopo. Como estudo de caso, nós escolhemos 5 termos de referências presentes no site da CEMAD. Nós escolhemos os termos de referência aí que têm maior utilização pelos tipos de atividade que nós temos aqui, principalmente na região de Itajubá, e a partir da análise documental, da análise de conteúdo desses termos de referência, nós aplicamos esses indicadores, e esses indicadores foram classificados como atendido, parcialmente atendido e não atendido. E aí, só para ficar um pouquinho mais gráfico, né, mais visual, o atendido vai ser representado pela cor verde, parcialmente atendido por amarelo, e o não atendido pela cor vermelha. Ao aplicar esses indicadores, nós encontramos então alguns resultados aí. Como pontos positivos, nós podemos indicar que 4 indicadores legais foram atendidos por todos os termos de referência. 3 desses indicadores relacionavam com o diagnóstico dos estudos de impacto e um com a linguagem a ser apresentada pelo RIMA, o que é extremamente importante aí para propiciar a participação dentro do processo. E também, como ponto positivo, os termos de referência mostraram solicitar informações úteis para a decisão, isso do ponto de vista das boas práticas. Em relação aos pontos negativos, apenas um termo de referência fez menção à boa prática de flexibilização em relação a serem apresentadas novas informações, não constante nesse termo de referência, o que leva aí a um escopo engessado, que em algumas vezes foca só na tipologia, nas especificidades da tipologia do empreendimento e não considera as outras especificidades daquele projeto. E também chamar a atenção para o indicador número 4 de legislação, que ele se refere aí à exigência do estudo de alternativas dentro dos estudos de impacto ambiental, que foram cumpridos apenas por 2 termos de referência. Bom, a partir então desses resultados, nós podemos chegar a algumas conclusões, e algumas conclusões importantes. O primeiro é que o desempenho dos termos de referência foi melhor quando se tratava de indicadores legais e um pouco inferior ao olhar para os de boas práticas. E no segundo momento, a gente pode perceber que a legislação que norteia a elaboração de estudos de impacto ambiental no Brasil, ela não contempla todos os padrões de boas práticas divulgadas internacionalmente. E também uma coisa muito importante é que nem todos os termos de referência atenderam a todos os indicadores relacionados à legislação, que nesse caso é a Resolução CONAMA número 1 de 1986, e esse não cumprimento da legislação por parte desses termos de referência é extremamente preocupante. Aqui estão as referências utilizadas, principalmente no sentido de onde foram retirados aí os indicadores ou as informações para o desenvolvimento de indicadores que foram analisados nesse trabalho. É isso, muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou a professora Lesita Zalamena Schmidt, sou professora de Química da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul e estou aqui no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente para apresentar o trabalho intitulado Oficina da Trilha da Vida, Prática Pedagógica Docente na Construção do Saber. Esse trabalho teve também a participação e colaboração da professora de Biologia, a professora Neide Marlene Trezel, também professora da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul. A escola, ela desempenha papel problematizador frente às reflexões sobre as práticas pedagógicas docentes. É necessário repensar esses métodos de ensino-aprendizagem mais significativos e atrativos. Então, para Tardif 2014, os professores eles vão se constituindo e se reconstituindo ao longo dos projetos vivenciais e experienciais e passam a ter autonomia no desenvolvimento desses trabalhos com o processo de constituição do conhecimento escolar.
Foi assim que nós propomos, então, um projeto interdisciplinar durante uma feira do conhecimento, que foi a Oficina da Trilha da Vida. O objetivo foi de proporcionar processo de integração entre educandos, participação e colaboração, despertando o entendimento de conceitos e a sensibilização por temas ambientais. Esse trabalho ele é um relato de experiência que foi desenvolvido durante a Oficina da Trilha da Vida, nesse período da Feira do Conhecimento, que foi em conjunto com os educandos e teve a formação de conceitos e a sensibilização ambiental. Contou primeiramente com a leitura de textos, a organização, o envolvimento e a participação de cada educando. Para a escrita deste relato, nós utilizamos a metodologia de sistematização segundo Holiday, 2006. Como resultado, então, esse desenvolvimento do projeto da Trilha da Vida, ele iniciou devido a algumas dificuldades que foram encontradas em sala de aula, referente à falta de motivação, comprometimento, o ato de estudar, da pesquisa, sensibilização ambiental, entre outros. Para tal, nós desafiamos uma turma do primeiro ano do ensino médio para a Trilha da Vida, que seria posteriormente apresentada na Feira do Conhecimento. Para tal, nós organizamos a turma em vários grupos. Inicialmente, todos teriam que tomar conhecimento sobre o que era a Trilha da Vida. Após, então, nós começamos a busca por materiais que iriam compor a Trilha da Vida. Objetos como plantas naturais, pedras, areia, algodão, folhas secas, galhos, sons da natureza, plantas artificiais, copos plásticos, telefones, teclados de computador antigos. E esses objetos eles ficariam então dispostos numa sala de aula escura, em forma de trilha, envolvidos por um cordão. Lembrando que nenhum dos objetos que foram utilizados naturais foram danificados. Os próprios galhos eles foram recolhidos ao redor, ao entorno da escola, onde havia uma grande quantidade de árvores. Outro grupo, ele permaneceu em sala de aula no dia da Feira do Conhecimento. Ele permaneceu na sala acompanhando os alunos ou outras pessoas, familiares, que a escola abria também para que outros familiares pudessem, no dia da Feira do Conhecimento, participar. Um grupo, então, ficou auxiliando na sala de aula, aonde estariam percorrendo a trilha. Outro grupo permaneceu do lado de fora, onde auxiliavam as pessoas para entrar, porque essas pessoas, todas elas estavam de olhos vendados, as que iriam percorrer a trilha, e de pés descalços. Então, precisaríamos ter todo o cuidado para que ninguém se machucasse. Foram 55 pessoas que percorreram a trilha com olhos vendados e pés descalços, sentindo e tocando os objetos. Após, quando a pessoa percorria a trilha, ao sair, ela era questionada por um outro grupo que estava já esperando essas pessoas, e essas pessoas, elas estariam sendo questionadas sobre o que é a sensação que elas sentiram ao percorrer a trilha. Então, das 55 que percorreram, 6 sentiram a sensação de bem-estar, 6 sentiram medo, 17 sensação estranha, 5 consideraram uma experiência relaxante, 9 pessoas refletiram sobre a vida, natureza e a relação homem-ambiente, 11 pessoas sentiram um misto de bem-estar, de estranheza, de reflexão sobre a vida. Uma pessoa sentiu uma sensação muito ruim, mas ela não conseguiu explicar qual foi essa sensação. E uma pessoa, ela desistiu por medo, por insegurança, por pavor, suor frio, ela estava assim bastante tensa naquele momento. E segundo ela percebeu a força da natureza, porque ela entrou em um pedaço, começou a percorrer e aí ela começou a sentir uma sensação muito estranha, ela acabou desistindo. Após, então, também tinha um outro grupo que também fazia mais um outro questionamento. Eles pediam que essas pessoas que percorreram a trilha, elas deixassem uma mensagem. E dentro dessas mensagens que as pessoas deixavam, muitas delas estavam ligadas à força da natureza, o comportamento do homem-natureza e a dificuldade enfrentada por pessoas com deficiência visual. Eles também se sentiram no outro, no lugar do outro, né? Aqui eu deixei umas imagens, então, dos alunos participando, né, nesse
durante a trilha da vida. Todos eles não estão ali sendo identificados para a preservação da imagem deles. E, segundo, então, Marques, 2012, ele diz que um dos grandes desafios da educação é garantir a permanência do educando numa escola que atenda às suas necessidades e aspirações, mantendo relações com o mundo ao qual pertence. Como consideração, conclusão final, então, que nós chegamos foi que esse projeto ele despertou, sim, o interesse, a participação, a reflexão, ele auxiliou no entendimento de conceitos, na sensibilização ambiental, na promoção da construção do conhecimento escolar, por meio desse processo pedagógico interdisciplinar. E ele possibilitou a integração entre colegas e professores. Tanto quanto os alunos quanto os professores, nós sentimos uma diferença grande antes e depois da realização desse projeto. Eles se tornaram mais participativos, colaborativos, o que foi um trabalho muito positivo para nós. Algumas, então, das nossas referências que nós utilizamos. Eu, então, e também em nome da professora Neide Marlene 13, gostaríamos de agradecer por estarmos aqui apresentando este trabalho. Desejamos a todos um bom congresso e parabenizamos a todos os envolvidos neste evento. Muito obrigada. Olá, eu sou a Gabriele Kaminski Schettini, aluna do mestrado em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná, e em conjunto com a Beatriz Reis e o professor Paulo Henrique Zanin, nós construímos o artigo intitulado Avaliação Objetiva do Ruído Ambiental no Campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, o qual está sendo apresentado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Então, primeiramente, para contextualizar a problemática dessa pesquisa, a poluição sonora ela já é reconhecida por afetar a qualidade de vida e o bem-estar da população há muito tempo, mas, nos últimos anos, ela está atrelada a um importante problema de saúde pública. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde elencou o ruído como o segundo lugar entre os fatores de risco ambiental para a saúde pública, ficando atrás apenas da poluição do ar por partículas ultrafinas. No contexto dos ambientes educacionais, elevados níveis de ruído podem afetar a concentração e desempenho dos alunos. E nesse meio educacional, as universidades têm um papel muito importante, porque além de todas as questões acadêmicas envolvidas, é nesses lugares que os profissionais do futuro estão sendo capacitados e treinados. Por isso, esse tema vem sendo cada vez mais estudado no meio da pesquisa. O campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná é cercado por duas vias de intenso tráfego de veículos e internamente ele é marcado por circulação interna de veículos e também por manutenções e construções que usam equipamentos que geram elevados níveis de ruído. Diante dessas fontes sonoras e do grande número de frequentadores do local, é necessário fazer o gerenciamento e o controle do ruído dessa região. Por isso, o objetivo desse trabalho é a avaliação do ruído do campus através do levantamento dos níveis de pressão sonora equivalente medidos nessa área e a posterior comparação desses valores com os recomendados pela legislação. Para se atingir tal objetivo, a metodologia desse trabalho se baseou na NBR 10151, que trata das medições de ruído de nível de pressão sonora em áreas habitadas. Essa norma foi seguida para que os dados fossem padronizados e a sua avaliação fosse feita da melhor maneira possível. Os analisadores de nível de pressão sonora utilizados foram da marca Breuer da série 2238 e 2250. Respeitando a norma, eles foram posicionados a uma distância mínima de 2 metros de superfícies refletoras, como muros e edificações, e a uma altura de 1,2 metros do solo. Essas medições foram realizadas em dias com condições climáticas favoráveis, com ausência de chuvas e ventos fortes. E quanto ao tempo de medição, a norma não prescreve um valor exato, ela apenas define que o tempo de medição tem que ser suficiente para caracterizar o objeto de estudo. Então, seguindo o que é feito na literatura, o tempo de medição escolhido foi de 15 minutos. Os dados foram coletados com esses analisadores e, posteriormente, eles foram transferidos e analisados através dos softwares Noise Explorer 7815 e BZ 5503. A partir dessa análise dos dados coletados,
foi construído um gráfico que ilustra todos os níveis sonoros medidos nesses 20 pontos que foram escolhidos aleatoriamente dentro do campus. E ele foi cortado por algumas barras horizontais que delimitam limites estabelecidos pela legislação. As barras verticais em azul representam os 20 pontos medidos e os respectivos níveis de pressão sonora em cada um desses pontos. A barra amarela, que é a mais rigorosa, representa os níveis estipulados para áreas escolares de acordo com a NBR 10151. A barra verde representa o nível estipulado pela legislação municipal de Curitiba. Então, a Lei 10.625 estipula que para aquela localização geográfica do campus, o nível de ruído é 60 decibéis. Porém, essa mesma lei determina a zona de silêncio, que é uma região que está a no máximo 200 metros de escolas, hospitais ou creches. E essa zona de silêncio tem que respeitar o limite mínimo da norma, que é de 55 decibéis. Como o campus se configura como uma região educacional, como uma escola, essa seria a melhor maneira de caracterizar e de estipular um limite para essa região. As análises determinaram que, para o limite de 60 decibéis, que é o menos rigoroso de todos, metade dos pontos ficou acima do valor estipulado. E esse cenário foi agravado quando foi analisado a norma de acordo com a zona de silêncio. Nesse caso, apenas 4 pontos ficaram abaixo do limite permitido. Já de acordo com a NBR 10151, o quadro de poluição sonora se confirmou, já que nenhum dos pontos respeitou o limite estipulado por essa lei. Esses valores vão ao encontro de um estudo realizado em 2014 por Soares nessa mesma região. Diante de todos esses resultados, pode-se concluir que a situação e o cenário do campus apontam para uma poluição sonora, já que, de acordo com diferentes análises, a maioria dos limites não foi respeitada. Diante desse resultado e da importância do ruído ambiental para o desempenho cognitivo dos estudantes, esses dados apontam para a necessidade de controle de ruído na região. E algumas medidas que podem ser feitas são a diminuição da velocidade ou do tráfego de veículos por alguma forma de controle, ou ainda a inserção de barreiras acústicas. Por fim, sugere-se que novos estudos sejam feitos, os quais englobem a inserção de mapeamento de ruído, o qual auxilia na avaliação do ruído da região, bem como nas medidas que podem ser, na simulação de medidas que podem ser tomadas para controlar esse ruído. Muito obrigada. Olá, meu nome é José Ricardo, eu sou aluno do mestrado da Unifal em Economia, Unifal Universidade Federal de Alfenas, e o trabalho que eu vou apresentar, ele tem o título de Valorização Econômica Ambiental do Parque Zoobotânico de Varginha e aplicação ao método de custo-viagem. Então, o Parque Zoobotânico de Varginha, ele é um parque zoológico, né? Além dos animais, ele possui uma flora considerável e possui assim, tipos de animais que são diferenciados, como os felinos, tem o leão, tem a onça-parda e também tem os répteis, como o jacaré e algumas serpentes. Além dos símios, né, os macacos, e uma variedade relativa de aves, né? Então, como a região do sul de Minas, a cidade de Varginha é uma cidade polo, uma cidade que é considerada uma cidade de médio porte, né? Ela possui esse atrativo que é muito importante para a região e é muito é muito diferenciado, né, no meu ponto de vista, porque é um zoológico que tem essa quantidade de animais e um zoológico que seja dentro da cidade, que é de fácil acesso e tem condição de acesso muito favorável, eles têm que ter uma consideração no ponto de vista dos autores, né,
uma consideração ambiental muito relevante. Então a ideia foi nós fazermos uma análise através de pesquisa, um questionário, né? Nós propomos um questionário para os visitantes preencherem para avaliar o custo da viagem, que é o método de custo de viagem, né? Então esse método ele é também chamado de método de Clauson, né? É um método muito utilizado para avaliar o valor ambiental dos parques, né? De alguns parques. Ele é utilizado em áreas ambientais, basicamente os parques, mas também pode ser utilizado em reservas naturais, em praias e outros ambientes que podem ser avaliados, né? Então, para fazer essa análise, né, através do questionário que foi submetido aos visitantes do parque, fomos também analisar alguns cálculos que poderiam ser feitos utilizando o método de custo de viagem, né? Então, o método de custo de viagem, né, falando um pouquinho sobre exatamente o método, ele é baseado no custo de viagem mesmo, né, no custo da viagem das pessoas até o local de visita. Então, que seria o custo da viagem? Seria o custo de transporte, né, de locomoção, no caso aqui de Varginha. As cidades e os visitantes eles vêm geralmente das regiões próximas, né? E é utilizado mais o automóvel, moto, né? E em alguns casos o ônibus, né? E além das pessoas que estão na cidade em visita, ou moradores, né? Tem muitas escolas que vão levar os estudantes no parque zoobotânico, uma atividade muito interessante. Então a gente resolveu fazer a avaliação desse parque baseado em todos esses fatos, né? Para fazer essa análise, o que a gente utilizou? Os dados do questionário foram catalogados, né? E foram utilizados para gerar uma curva, né? Que seria essa demanda por visitas ao parque, ou seria uma curva de demanda. E essa curva de demanda utilizada nós chamamos de curva de demanda, né? Ou seja, função de demanda marshalliana genérica, que ela seria baseada numa curva exponencial com um expoente negativo, ou seja, uma curva exponencial negativa, né? E através dessa função nós geramos o excedente do consumidor, né? Que é o valor as famílias estão dispostas a gastar, né? Os visitantes. E esse excedente do consumidor ele é gerado através da integral da área dessa curva, né? Quer dizer, a integral para calcular a área dessa curva, abaixo da curva. E essa área abaixo da curva, ela geraria o excedente do consumidor, né? Que é o valor que norteia o trabalho para gerar um valor, né, de estimativa econômica para o parque. Quer dizer, isso é importante ressaltar que esse valor que eu vou apresentar agora para vocês é um valor econômico, mas ele não tem a função de ser utilizado para, no caso, uma venda do parque. Ele é um valor que de percepção das pessoas em relação à relevância ambiental do parque, a relevância do parque. Isso serve para orientar as autoridades, né, e até a população no caso de preservação do parque, melhoria e todas as ações necessárias para preservação do parque e utilização realmente, né? Então, o valor através
dessa integral que gera o excedente do consumidor chegou a R$ 9.780.761,23. Como eu falei, esse é o valor de percepção econômica. Não tem a intenção de avaliar o parque no caso de uma comercialização imobiliária, ok? Então, esse é o trabalho. Muito obrigado. Eu sou Ellen Bonatti Cardoso, atualmente estou cursando pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Faculdade Municipal Professor Franco Montoro. O presente trabalho ele foi intitulado como a importância da sustentabilidade na construção civil para programas habitacionais e vai ser apresentado agora no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Dando início, em 2009 foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, que ele visa promover o uso racional dos recursos naturais na construção civil e com isso favorece a adoção de construções mais sustentáveis. Ferrari Manca, ele traz um contexto bem interessante, que ele fala que o plástico ele é uma alternativa viável para ser usada na construção civil. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar alguns instrumentos da gestão pública voltados à construção sustentável. A metodologia utilizada pelo grupo, ela se classifica como pesquisa investigativa de base teórica. A partir do século XX, ele foi marcado por mudanças significativas no contexto socioambiental, que foi quando teve a formulação da Agenda 21, que ela trouxe com a gente os 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico. Em 1990, teve uma alteração no interesse dos investidores e de agentes financeiros em relação à construção civil e ao mercado imobiliário. Com isso, a partir de 2004, foi criado medidas com o objetivo de dar segurança jurídica e econômica à construção do programa Minha Casa Minha Vida. E aí, pensando nisso, a Caixa Econômica Federal ela criou o Selo Azul, que ele busca priorizar os projetos que possuem soluções mais sustentáveis. E Brasileiros e Matos ele traz um contexto bem interessante. Ele fala que os recursos naturais ele deve estar interligado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois gera ações como a maximização da vida útil dos componentes e edifícios, estratégias para reduzir perda na construção, melhoria no processo de gestão, aumento da reciclagem, entre outros fatores. E Ferrari e Manca eles desenvolveram uma pesquisa sobre a resistência à compreensão de blocos de concreto feitos com material de PAD e PET, como mostra o gráfico. E o que apresentou maior resistência à compreensão foi o bloco de plástico triturado, que apresentou resistência superior a 9,29. Porém, podemos constatar também que o baixo índice de utilização desses resíduos no programa Minha Casa Minha Vida se dá pela dificuldade de adaptação de um contexto novo, que é voltado à sustentabilidade, reaproveitamento de materiais, entre outros. Com isso, a gente concluiu que as políticas elas precisam se comunicar entre elas, e ainda existe uma deficiência muito grande a respeito disso. E para atingir esses objetivos, a gente precisa focar em tecnologias verdes, ações gerenciais, operacionais, de monitoramento e fiscalização dessas ações. E ter um incentivo muito grande também da parte do governo para que essas políticas elas sejam aplicadas e não fique só no papel, Então é isso o nosso trabalho, eu agradeço a todos. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maria Rita Raimundo de Almeida. Atualmente eu sou professora na Universidade Federal de Itajubá e vou apresentar o trabalho que eu orientei do aluno Tiago Felipe Batista Alves. Foi seu trabalho final de graduação no curso de Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Uberlândia. O título do trabalho é a visão dos servidores sobre o funcionamento do órgão ambiental mineiro. Embora não existam estatísticas oficiais sobre o número de licenças emitidas pelos órgãos ambientais no Brasil, alguns dados sugerem que esses números estejam aí na casa de dezenas de milhares de licenças ambientais e esse número vem crescendo.
Em contrapartida, esse aumento de demanda do órgão ambiental não é acompanhado pela melhoria das estruturas físicas e dos recursos humanos, gerando vários debates sobre a ineficiência do sistema e do processo de licenciamento como um todo, além da criação dos passivos processuais dentro desses órgãos. Diante disso, o objetivo desse trabalho é diagnosticar a visão dos servidores sobre o funcionamento do sistema de licenciamento ambiental em Minas Gerais e foi tomado como base a Superintendência Regional de Regularização Ambiental, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, sediada na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A metodologia utilizada nessa pesquisa envolveu a aplicação de um questionário e também a questão do observador pesquisador. Em relação ao questionário, esse questionário que foi aplicado aos técnicos do órgão ambiental, ele contemplava 14 questões que abordavam infraestrutura pública, gestão de recursos humanos, procedimentos internos ligados ao órgão ambiental, dentro dos processos de licenciamento. A aplicação desse questionário foi realizada entre setembro e outubro de 2016 e os questionários foram enviados a todos os servidores da Supran-Temap à época de realização da pesquisa. Em relação ao observador pesquisador, foi possível utilizar esse método porque um dos autores do trabalho, no caso o Tiago, ele fez parte dos servidores da Temap como estagiário desde abril de 2015 até a época de realização dessa pesquisa. Então, esses questionários foram então enviados a todos os servidores do órgão ambiental à época, que eram 44, e o índice de devolução das respostas foi de 80%, ou seja, obtivemos aí 35 respostas desses questionários. Convém destacar que muitos dos servidores ficaram um pouco receosos em participar da pesquisa, apesar de terem sido informados que isso daqui seria única e exclusivamente para fins científicos, mas, de certa forma, eles se sentiram meio acuados em responder isso, principalmente em relação às suas chefias. Bom, com essas 35 respostas, nós podemos obter alguns resultados, eles são mais detalhados no trabalho, mas vou trazer aqui alguns para discussão. A maioria dos entrevistados, ou seja, 57%, está no órgão ambiental entre 1 e 4 anos e 17% até 1 ano, o que mostra que esses técnicos eles são novos de casa. 66% indicaram que a rotatividade é percebida como média e alta e nenhuma pessoa desconsiderou que não existe rotatividade. Os principais motivos apontados por esses servidores para trabalhar no órgão ambiental são a estabilidade, apontada por 74% dos entrevistados, e a afinidade com a área, respondido por 51% dos entrevistados, sendo que 86% são ocupantes de cargos efetivos. 69% dos servidores possuem algum tipo de qualificação além da graduação, mesmo sendo que 77% tendo afirmado não possuem incentivos para que tenham essa capacitação, ou seja, a capacitação ela é buscada por motivação pessoal. O grau de satisfação dos servidores com o ambiente de trabalho é baixo, onde apenas 3 pessoas afirmaram que não enfrentam nenhum problema para poder exercer as suas funções. O Sistema Integrado de Informação Ambiental, o SIAM, é o sistema utilizado para poder gerenciar aí as informações, os dados do processo de licenciamento. Foi apontado como o maior problema enfrentado por esses técnicos e 7 entrevistados disseram existir uma carência muito grande de servidores técnicos dentro do órgão ambiental, no caso a Supran-Temap. Entre as principais sugestões de melhoria estão a modernização do Sistema de Processamento de Dados, que é o SIAM, e também a contratação e capacitação de pessoal. Bom, diante desses resultados, nós podemos chegar a algumas conclusões, principalmente porque os servidores eles têm um papel muito importante na qualidade do serviço prestado pelo órgão ambiental. E essas informações aqui apresentadas, elas são relevantes para poder nortear modificações no órgão ambiental, aumentando a sua efetividade em termos de tempo e custo, mas principalmente em relação à proteção ambiental. Os resultados, eles não são recentes, devido a alguns problemas até a finalização da pesquisa,
Mas apesar deles serem de 2006, desculpa, de 2016, eles são relevantes principalmente porque eles podem indicar as modificações que aconteceram ao longo do tempo, apontando aí se houveram melhorias ou se não houveram melhorias de lá para cá. E também é extremamente importante os resultados dessa pesquisa, porque nós estamos discutindo a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela tenta trazer uma maior agilidade para dentro dos órgãos ambientais, mas em momento nenhum está sendo discutida a melhoria da capacidade técnica desses órgãos. Então, esse trabalho vem no sentido de mostrar que não só a legislação precisa ser modificada, e aí nós precisaríamos discutir em relação a que ponto ela precisa ser modificada, mas nós precisamos pensar em equipar os nossos órgãos ambientais, sejam em termos de recursos financeiros, sejam em termos de recursos humanos, sejam em termos de recursos de trabalho, como, por exemplo, os sistemas operacionais utilizados pelo órgão ambiental. Então, dentro desse contexto, esse trabalho tem uma relevância muito grande para o cenário de modificação do licenciamento ambiental que nós estamos passando. Aqui estão as referências utilizadas, algumas das referências utilizadas principalmente na confecção desse banner. E é isso, muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Michele Schmidt, sou aluna mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Têxtil da Universidade Federal de Santa Catarina e estou participando do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, com um trabalho que tem como título Sustentabilidade em Moda, um estudo de caso sobre estoque de produtos acabados. Este trabalho foi realizado por mim e pela professora doutora Graziela de Aguiar. Bom, o movimento pelo desenvolvimento sustentável resultou em inúmeras iniciativas em diversos setores industriais, como automobilístico, geração de energia e até a indústria têxtil. Ainda é difícil erradicar todos os impactos ambientais que a indústria têxtil e a indústria da moda geram. Entretanto, sabemos que é bastante. Não é à toa que a indústria têxtil ocupa a segunda posição das indústrias mais poluidoras do mundo, perdendo apenas para a indústria petrolífera. Sabemos também que todos os setores dentro da empresa são responsáveis pelo desenvolvimento sustentável, inclusive o setor de estoque, que é o que nós vamos falar hoje. Então, a eficiência de uma empresa, sim, depende de um estoque bem otimizado e que evite desperdícios, capaz de manter o suprimento suficiente e atender às necessidades constantes da empresa. Uma administração ineficiente do estoque pode comprometer, então, a produtividade, a competitividade e o capital investido da empresa. Bom, este trabalho tem como objetivo, então, propor estratégias e sugestões para a problemática de produtos acabados estocados em uma empresa de confecção têxtil por meio da aplicação de conceitos de gestão de estoque. Então, o estudo de caso foi realizado em uma empresa de confecção de vestuário que atua no mercado de moda esportiva, jeans e praia para público adulto e possui uma produção média em torno de 30 mil peças mensais. As vendas são feitas através de lojas próprias em shoppings atacadistas nos estados do sul do país. A pesquisa tem caráter descritivo e os meios utilizados são bibliográficos e de campos através dos conceitos revisados e também das visitas e questionários realizados na empresa. Bom, após a análise da empresa, estimou-se que o estoque atual da empresa gera em torno de 140 mil peças estocadas. Então, a proposta é reduzir essa quantidade à medida que forem implementando esses conceitos de gestão de estoque e aperfeiçoando de acordo com a situação da empresa também, para que atinja o equilíbrio entre a oferta e a demanda com o menor custo possível para a empresa. Então, após analisar a empresa, o estado atual da empresa, a gente sugere, então, através deste estoque, determinar o que, quando e quanto de cada produto estocado, identificar, então, em torno de 140 mil peças, o que é cada peça, cada artigo, desde quando está lá e o custo que ela tem para a empresa. Após isso, então, identificar e retirar do estoque os itens danificados. Sabemos que o material têxtil perde algumas características se for mal armazenado, então identificar e retirar esses produtos. Fornecer informações constantes sobre cada reposição de estoque, então fornecer constantes informações para saber o que está entrando e saindo, para ter um controle certinho de tudo que estará no estoque. Controlar os estoques em termos de quantidade e valor
Então, saber a quantidade de todos os artigos que tem lá e o custo que ele está gerando para a empresa. Manter inventários periódicos para avaliação de quantidade e estados materiais estocados. Então, ter o controle de tudo que entra, tudo que sai, o estado de cada matéria que tem lá e o custo dele. Então, ter tudo sob controle para saber certinho e também saber como reagir a partir disso. Então, através dessa análise interna do setor de estoque, sugere-se, então, a análise externa, que tem a ver com a previsão de vendas também, para evitar que novos futuros estoques sejam alcançados. Então, sugere-se o registro da compra dos clientes, fazer uma análise de todos os clientes, tudo que eles estão comprando, e também fazer uma análise estatística de vendas mensais por artigo e por cliente, saber quais artigos que estão saindo mais, qual cliente, quem é o cliente, de onde ele vem, conhecer o cliente e as tendências atuais do mercado. Será que o cliente ele segue as tendências do mercado, ele tem o próprio estilo? A gente tem que conhecer para atrair e para conseguir conquistar cada vez mais eles. A avaliação dos pontos fortes e fracos da empresa e também da concorrência, saber onde a empresa pode se expandir, onde ela pode achar um caminho aí para atrair mais consumidores. Ver a imagem da empresa no mercado, ver como a empresa está sendo vista por fora da sociedade ao redor e também estratégias de venda e marketing para catalisar cada oportunidade e, através dessas informações, também saber reaproveitar, através de promoções, todo o estoque que tem armazenado. Então, concluindo este trabalho, as estratégias empresariais elas ajudam, sim, a organização a maximizar seus esforços e ampliar as suas competências e recursos para da melhor maneira possível. Então, este trabalho teve início no estudo de caso, através da identificação da empresa, da problemática da empresa, e pretende-se, então, no futuro, implementar todas essas questões levantadas agora. Agradeço a atenção de todos e até mais. Olá, meu nome é Alana Tiziane Alves do Rego. Atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. E hoje eu estou aqui para realizar a apresentação do trabalho intitulado como Identificação de Potenciais Fontes de Poluição no Lixão de Paus Ferros, Rio Grande do Norte, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, que tem como autoria Alana Rego, Rafael Souza, Pedro Souza Neto e Andréa Menezes. Inicialmente, nosso trabalho aborda uma breve contextualização acerca dos resíduos sólidos e como o consumo e descarte de produtos adquiridos pelas populações contemporâneas, quando depositados em regiões inadequadas, proporcionam o surgimento de impactos no meio ambiente. Então, dessa forma, essas áreas denominadas de lixões apresentam diversos níveis de periculosidade e proporcionam uma série de impactos adversos de nível local, regional. Assim, a realização da identificação de potenciais fontes de poluição presentes nessas áreas inadequadas é de fundamental importância para que possam ser traçados planos para a destinação adequada desses resíduos. Então, é por esse motivo que o presente trabalho ele visa apresentar potenciais fontes de poluição do lixão de Paus Ferros, Rio Grande do Norte, por meio de um diagnóstico na área de estudo, como forma de permitir a compreensão da influência da disposição inadequada de resíduos sólidos, assim como contribuir como uma avaliação preliminar para fornecer subsídios para elaborações de ações gerenciais e ou intervenções que visem melhorias nessa região. Para isso, o trabalho seguiu uma metodologia na qual consistiu em realizar a identificação de fontes poluidoras fixas no lixão de Paus Ferros, Rio Grande do Norte, por meio de uma visita realizada no dia 13 de novembro de 2019. Além disso, mediante a aplicação de um checklist e registros fotográficos, foi possível diagnosticar fatores de risco socioambientais, quanto à disposição inadequada e tipos de resíduos sólidos, focos de queimadas, lixiviação de chorume, condições de catadores locais.
Então, percebeu-se dessa forma, como principais resultados por meio da aplicação dessa metodologia, diversos pontos de fontes que são potencialmente poluidoras para a região em questão. Dentre esses pontos, observou-se que os catadores de materiais recicláveis residem no entorno do empreendimento, o que acarreta a exposição de insalubridade, problemáticas que envolvem a saúde desses habitantes, através da transmissão de doenças, presença de animais e insetos. Outro fator importante é a visível alteração paisagística do local, como pode ser observado nessa figura, associada à descarga dos resíduos sobre o solo, que promove a desvalorização, a desconfiguração da área, através da existência de vários elementos de alto potencial de risco a esse meio ambiente, como metais pesados, compostos orgânicos em decomposição, produtos químicos, e entre outras substâncias que, em contato com os compartimentos ambientais, elas podem ocasionar uma contaminação drástica. Além disso, a prática de queima de resíduos também afeta a biota, e causa um desconforto à população do entorno, um ponto em específico de fonte de contaminação que ocorre também nessa área do lixão de Paus Ferros. Essa queima, ela gera gases poluentes, que modifica a qualidade do ar, altera a qualidade da água, pelos poluentes que percolam no solo e atingem os lençóis freáticos, causa erosão e perda da vegetação nativa, e entre outros elementos que também contribuem para a poluição do meio ambiente. Além disso, também houve a constatação de presença de afloramento do chorume em um caminho preferencial de drenagem natural, do solo, que ocasiona uma série de danos à saúde pública e ambiental. Em lixões, o chorume tende a percolar o solo e atingir os recursos hídricos subterrâneos e superficiais, contaminando-os. Então, são esses os principais fatores potencialmente contaminadores dos compartimentos ambientais desse meio em específico, localizado no lixão de Paus Ferros, Rio Grande do Norte. Dessa forma, concluiu-se que a forma inadequada do descarte de resíduos sólidos, que representam uma ameaça para os compartimentos ambientais, pode retratar também uma grande relevância em aplicar ações mitigadoras que possam minimizar esses impactos presentes nessa região. Agradecemos a todos que nos prestigiam com atenção, bem como a Universidade UERN e o FESA, que estão localizados no semiárido nordestino brasileiro, e pelo Instituto Federal Sul de Minas Gerais, pela realização deste grande evento ocorrido. Obrigada mais uma vez. Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa, sou graduanda em Engenharia Ambiental no Centro Universitário de Belo Horizonte, a UniBH. Vou apresentar para vocês nosso trabalho, que foi um estudo para a elaboração de uma horta vertical com auxílio do composto orgânico gerado em composteira, manejada por estudantes do ensino básico por intermédio de educação ambiental, pelo Congresso Nacional de Meio Ambiente. Bom, com o crescimento populacional foi cada vez mais evidente o consumo exagerado e o descarte inadequado de resíduos, tanto os resíduos sólidos quanto os resíduos orgânicos. E essa ação traz impactos quase irreversíveis no ambiente que vivemos, que vai desde a poluição visual nos centros urbanos até a contaminação dos sólidos e águas em uma certa região. Além de ser um direito defendido por lei para todos, a inclusão da educação ambiental em escolas, principalmente de ensino básico, tem tido um destaque, uma urgência para tentar sensibilizar as crianças desde cedo, possibilitando uma melhor relação com o meio ambiente e um consumo mais consciente e sustentável. Portanto, o objetivo do trabalho é desenvolver um estudo de educação ambiental, projetando uma composteira para aproveitamento dos resíduos orgânicos nas escolas, além de elaborar um estudo para a implementação de hortas verticais como forma de aprendizado. Na metodologia do trabalho, a gente desenvolveu uma cartilha descrevendo a elaboração da composteira com os alunos, seus cuidados, as funções ambientais, os benefícios do composto orgânico, além de um plano de ação que seguirá um cronograma durante um mês, com aproximadamente 9 horas de capacitação, com visitas regulares nas instituições de ensino, desenvolvendo palestras com temáticas referentes aos resíduos sólidos, destinação adequada, 3Rs, compostagem e cuidados necessários com as hortas verticais. Para a horta vertical desse estudo, a gente considerou 2 bombonas plásticas de 100 litros cada,
A gente considerou esse material por ser um material mais de reuso e de fácil acesso. Para a área total da implantação dessas hortas verticais, seria necessário um comprimento de 2 metros, uma largura de 1,65 e uma altura de 1,24, como mostra a imagem aí no banner. Para validar a expansão do projeto, a gente realizou uma pesquisa de percepção, onde no roteiro foram incorporados 3 aspectos importantes para a compreensão dos entrevistados, relatando o perfil do participante, importância da educação ambiental em escolas e a probabilidade do consumo das hortaliças e ervas provenientes do projeto. Pensando na ideia da importância da inclusão da educação ambiental nas escolas como forma de ensinar e multiplicar ideias de preservação ambiental, os dados levantados nesse estudo mostram que 100% dos entrevistados concordaram com essa aderência e, consequentemente, aprovam a ideia desse ensino. A gente buscou uma outra referência também, uma pesquisa em 2007 na Escola Municipal Manuel Nunes, localizada na Paraíba. Cerca de 88,5% dos alunos entrevistados afirmaram ter interesse em estudar sobre a compostagem como intermédio de preservação do solo. Porém, depois das aulas ministradas, o percentual aumentou para 100%. E esse resultado é muito importante para a continuação do projeto, visto que a composteira e a horta vertical serão cuidados por eles, pelos alunos. Uma possível justificativa para esse aumento pode ser devido ao ensino mais lúdico, não ser uma coisa sala de aula como estão acostumados. Para a gente estimar a média da elaboração de uma composteira e a horta vertical, a gente realizou uma pesquisa de mercado a partir de 3 empresas com os custos variados, e vale ressaltar que a mão de obra do projeto é de cunho próprio dos autores, dos funcionários e alunos da escola, e isso contribui para um preço mais baixo, Bom, com isso, é possível que os jovens consigam levar um conhecimento prático e teórico de diversas temáticas, utilizando a compostagem e a horta vertical como instrumento para o desenvolvimento da criatividade e trabalho em equipe, e, além disso, fazer esse estudo uma forma de sensibilização e propagação de informações, gerando novas pesquisas para as futuras gerações, para que possam aprimorar o projeto e alcançar um público maior em prol do meio ambiente. Concluímos, então, que a educação ambiental é uma ferramenta importante para a transformação perceptiva dos indivíduos e permitindo a interação com diferentes áreas do conhecimento e a sensibilização dos alunos do ensino básico. Aliado a isso, uma boa forma de incluir isso numa matéria é o método da compostagem e a elaboração de uma horta vertical, utilizando o composto orgânico e corroborando para a compreensão dos alunos para possíveis pesquisas e outros trabalhos. A gente agradece ao Congresso Nacional de Meio Ambiente pelo espaço concedido e ao Centro Universitário de Belo Horizonte, que foi onde começamos a nossa pesquisa. Obrigada a todos.